Olá, alunos do quinto ano. Hoje vamos iniciar a nossa videoaula e vamos falar sobre artes visuais afro-brasileiros. Nós vamos ver o quanto a África contribuiu para as artes, né? Vimos durante as aulas passadas que a arte africana ela, aliás, a cultura africana, né, teve a sua colaboração para a construção da nossa identidade brasileira no que se refere à arte, no que se refere à dança, né, e que temos até hoje muito dessa inspiração, né, dessa colaboração da, da África. E nós veremos hoje sobre as artes visuais, porque vimos da dança, vimos da música e hoje vamos ver obras, esculturas. Bom, então vamos iniciar a leitura do que diz o nosso texto na página 12. Bom, na página 12 diz o seguinte: a arte afro-brasileira se originou das tradições artísticas trazidas ao Brasil de diferentes regiões da África. Então, a arte que veremos hoje foram todas trazidas de diferentes regiões da África. Quer dizer, sabemos também que a África ela é formada por diferentes regiões e nessas diferentes regiões tem diferentes tribos com diferentes costumes. Então vamos lá continuar. Embora sejam mais conhecidas as contribuições na música e na dança, a influência africana também está presente nas artes visuais. Então, como eu havia dito, nós vimos toda a questão da contribuição da cultura africana na música, né, através dos instrumentos, através da batida, como tem algumas músicas, o samba, né, que no carnaval, por exemplo, né, podemos ver vários instrumentos que vieram da África. Na dança também, né? Todo o, os movimentos que tem a cultura africana, muito, muito desses movimentos se tornaram identidade brasileira. Bom, então é o caso do escultor baiano Mestre Didi, que nasceu em 1917 e morreu em 2013. Em sua obra, ele explora a espiritualidade e a visão de mundo sobre a estética africana. Então, ó, o mestre Didi, ele via muito a questão da espiritualidade, porque ele, né, também tinha ele tinha esse lado de fé nessa espiritualidade africana. Então, as suas esculturas são criadas com elementos extraídos da natureza, como palha e búzios. Observe algumas delas. Então, nós vamos observar aqui como que o mestre Didi ele fazia essas esculturas e os materiais, né, as características dessas esculturas, tá? Então vocês podem perceber esse caráter espiritual das culturas dele através do nome de cada uma delas, tá? Então vamos observar. Olha só, percebam que a escultura deles, aliás, dele, desculpa, do mestre Didi, sempre está na vertical, né? Olha só, as duas estão na vertical. Tem sementes, podemos ver sementes, palhas.
né? Aparentemente, para nós, né, que não conhecemos, que não sabemos a história, não conseguimos reconhecer nada, né, em relação a essa arte. Porém, ela tem todo um significado espiritual. Então, por isso, esse tipo de escultura, ele não tem uma forma padrão, né? A arte, ela não segue uma forma padrão sempre. Cada pessoa, ela pode fazer a sua arte e ter aquela arte como um significado, com um significado por trás, com uma mensagem por trás, né? Então, a arte ela não precisa seguir um padrão. Ah, tia, mas essa escultura dele aí eu não entendo nada. Mas por isso que toda escultura, toda obra de arte, ela tem uma descrição, ela tem uma história por trás da sua construção. Tá? Então, olha só, a primeira escultura, ela é chamada de espírito da árvore. Então, eu pergunto de vocês, como que ele poderia materializar, né? Porque essa é a palavra, já que ele materializou um espírito, o que para ele tem um significado de espírito, né? Espiritual. Então, como que ele poderia materializar um espírito? Vocês já pensaram em como vocês materializariam? Nossa, que palavra difícil, né? Como vocês fariam isso com um espírito? Vocês ainda não têm uma ideia, né? Porque realmente esse lado espiritual não segue um padrão. Então, a pessoa ela pode fazer conforme os seus sentimentos no momento em que está fazendo. Do lado nós temos a obra chamada de Arvoredo Rei da Terra, né? Então, olha só, o Arvoredo Rei da Terra está coberto com sementes, é utilizado palha, né? Entre outros elementos ele utiliza também, mas todos ele retira da natureza. E todos, vejam que o nome também é relacionado à natureza. Bom, agora nós vamos aqui na página 13 e entender um pouco mais sobre a história de Mestre Didi. Bom, então o nome dele é esse primeiro nome aí, que é difícil de pronunciar. Dioscórides. Dioscórides dos Santos, conhecido como Mestre Didi, nasceu em Salvador, Bahia. Ele começou a produzir suas esculturas aos 8 anos de idade, inspirado por sua religião de matriz africana. Então, olha só, ele tinha essa fé na matriz africana, em uma, né, das religiões africanas, porque dependendo da tribo, cada um tem a sua crença. Ele gostava de trabalhar com materiais encontrados na natureza, como búzios, que é algo que realmente tem bastante, se encontra com facilidade na Bahia, né? Sementes, couro, nervuras e folhas de palmeira. Então, olha, ele utilizava de materiais simples, mas que ao visualizarem as suas esculturas, se percebe essa colaboração africana, né? Essa inspiração africana. Então, vamos lá para a nossa atividade.
Bom, inspire-se na obra do mestre Didi para criar uma escultura. Faça aqui o esboço. Então, na aula de hoje, nós vamos pensar bem, tá? Refletir bem sobre o que vimos hoje, sobre a forma como o mestre Didi trabalhava os materiais, e nós faremos um esboço, tá? Um esboço da nossa escultura. O que é um esboço? É como você imagina que irá fazer a sua escultura, tá? Por que eu estou pedindo para que vocês pensem, reflitam bem sobre como será o esboço de vocês? Porque a ideia aqui é realmente fazermos essa escultura. Lembrem-se que, inspirados na obra do mestre Didi, ele sempre faz as suas obras, as suas esculturas de forma vertical. Então, essa é a ideia, né, que botaremos em prática, fazer a nossa escultura de forma vertical, tá? Mas hoje eu só irei pedir o esboço. Na próxima aula faremos a nossa escultura, ok? Bom, então a nossa videoaula fica por aqui e até a próxima!